desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Eu tenho o poder e vou intervir. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Primeiro que não foi igual. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. O STF vai ter que pagar para ver. E aí, quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Pelo meu histórico de atleta. Você vai para casa, quando você estiver lá. E o presidente Jair Bolsonaro faz neste momento uma live convocada para apresentar o que ele chamou de bomba a respeito de supostas fraudes nas eleições. Ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil? Ora, então que tem a guerra civil, pô. Alexandre de Moraes, tenha caráter. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Imbrochável, imbrochável. Olha nós, general. O Brasil está em estado de Se sítio. tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Eu fui contra, sim, a CPI da Lava Toga. O Supremo Tribunal Federal fez maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Bolsonaro tentou ou não tentou dar um golpe de Estado? Nesse mini-doc eu vou te apresentar uma série de evidências que responde à pergunta. A resposta é sim, ele efetivamente tentou dar um golpe de Estado. E sempre que a gente trata desse tema, a gente tem que tirar da frente duas questões que aparecem imediatamente. A primeira questão é a seguinte: nesse mini-doc nós vamos tratar das questões de mérito e não das questões processuais. Como assim? Bolsonaro acabou de ser condenado por tentativa de golpe de Estado e no Brasil, processos penais geralmente são discutidos no âmbito do processo, são questões processuais que são discutidas. Por exemplo, vamos supor que você foi pego com dinheiro na cueca, ou acharam um apartamento seu com malas de dinheiro lá dentro, ou você roubou um sítio ou um triplex, ou fez algum esquema para que pessoas do INSS contribuíssem com a sua instituição sem que elas soubessem de forma fraudulenta. O que você discute? Você discute o processo. Mas peraí, a prova foi coletada da forma correta? Essa pessoa teve aqui a vírgula na hora de fazer a sua defesa garantida? E é aí que o garantismo brasileiro atua. Eu não vou discutir questões processuais. Portanto, se você gosta ou se você não gosta do Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, se o processo teve o tempo correto para as testemunhas se apresentarem, verem as provas, etc. Essas são questões processuais. Eu não vou tratar disso. Eu vou tratar da questão do mérito. Bolsonaro tentou ou não tentou dar um golpe de Estado? Segunda questão que sempre aparece quando se toca nesse assunto. Ah, mas o 8 de janeiro... O golpe, a tentativa de golpe do Bolsonaro não foi o 8 de janeiro. Como você vai ver aqui, é muito mais complexo do que isso, e o 8 de janeiro foi uma pequena parte de um descontrole numa tentativa efetiva de dar um golpe de Estado. Portanto, o 8 de janeiro não é base para isso que a gente vai te apresentar. O mini-doc aqui vai ser dividido em 3 partes. Parte 1. Vou te mostrar a trajetória do Bolsonaro e como ele, de fato, sempre flertou e sempre quis retornar à ditadura militar. Então, antes de você pensar no Jair Bolsonaro como um simples capitão do exército que quis ser presidente da República em 2018, eu vou te mostrar aqui a trajetória política dele e que tipo de político brasileiro foi o Jair Bolsonaro antes de te pedir voto para presidente. Parte número 2. Eu vou te mostrar como o Bolsonaro tentou a sua reeleição, colocando como seu candidato oponente favorito o Lula, porque na cabeça do Bolsonaro, como eu vou te provar aqui, nada melhor para ele se eleger do que ele enfrentar o Lula, um adversário que ele julgou ser mais fraco do que ele. Aliás, o adversário mais fraco de todos. Ele julgou que, tendo o Lula como oponente, ele certamente ganharia a reeleição. E parte número 3, quando ele percebeu que o Lula era muito mais forte eleitoralmente do que ele pensava, e aí ele falou, vou perder a eleição, ele efetivamente tentou dar o golpe de Estado, que é a timeline que eu vou te mostrar aqui. Vamos nessa? Já dá o like no vídeo, se inscreva no canal e espalha esse mini-doc, principalmente por ter um amiguinho que está saindo repetindo por aí que o Bolsonaro não tentou dar golpe de Estado.
quem é o Jair Bolsonaro e como ele sempre gostou e admirou a ditadura. Isso nem é segredo, tá? Ele sempre deixou isso muito claro. Aliás, eu quando fui conhecer o gabinete dele em Brasília, chego lá, na sala dele tem a foto lá dos presidentes militares. Mas enfim, o Bolsonaro tinha 9 anos de idade quando aconteceu o golpe de 64 aqui no Brasil. E aí, em 1973, quando ele ia completar 18 anos, ele se inscreveu na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, e no final desse mesmo ano, ele prestou concurso e foi aprovado na Academia Militar dos Agulhas Negras. Em 1986, o Bolsonaro já deu o ar do que seria a sua carreira, grande parte, né, da sua carreira política, que é de um corporativismo a favor dos militares. Em um artigo publicado na revista Veja, com o título "O salário está baixo", o então capitão Jair Bolsonaro cobrou abertamente o comando militar do país em relação aos soldos pagos aos soldados e oficiais de baixas patentes. Como capitão do Exército Brasileiro, da ativa, sou obrigado pela minha consciência a confessar que a tropa vive uma situação crítica no que se refere a vencimentos. E por causa da publicação, o Bolsonaro ficou 15 dias preso num quartel, ele sofreu essa punição. No ano seguinte, a mesma revista Veja publica uma reportagem revelando supostos planos de Jair Bolsonaro e de um colega militar dele, o Fábio Passos, de explodir bombas nas instalações militares com o objetivo de pressionar o comando por melhores salários. Quando contestado com isso, o Bolsonaro falou o seguinte, aspas dele aqui: "Só explosão de algumas espoletas aqui", né? Em tom de brincadeira. Depois que saiu essa matéria, que inclusive na matéria tinha os desenhos ali, o esqueminha do Bolsonaro de onde ele ia colocar as bombas, não sei o que lá, claro que o Bolsonaro e o amigo dele, o Passos, negaram qualquer envolvimento disso. Inclusive tem aspas do então general do Exército, Leônidas Gonçalves, que era ministro na época, e ele deu entrevista para Veja falando isso daqui. Os dois oficiais envolvidos, eu vou repetir isso, negaram peremptoriamente, da maneira mais veemente, por escrito, do próprio punho, qualquer veracidade daquela informação. E ainda ele complementou: "Quando alguém desmente peremptoriamente e é um membro da minha instituição e assina embaixo, em quem é que eu vou acreditar?" A carreira militar do Bolsonaro durou 15 anos, acabando em 1988. Em 1993, o ex-ditador Ernesto Geisel deu uma entrevista para a FGV e, falando do Bolsonaro, que inclusive ele esteve na formatura da mãe do Bolsonaro, ele disse isso daqui, aspas do ex-ditador: "Militares devem ficar fora da política partidária, mas não da política geral. Presentemente, o que há de militares no Congresso? Não contemos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mau militar." Segundo o próprio Geisel, né, que o Bolsonaro anos depois colocou uma foto dele na parede do seu gabinete, ele disse: "Não, o Bolsonaro nem conta ele como político, porque ele é um mau militar." Você tem que entender que nessa época o Bolsonaro não era hoje Jair Bolsonaro, candidato a presidente, etc. O Bolsonaro, ele era um deputado que se colocava como defensor das Forças Armadas no Congresso. E o próprio Geisel dizia: "Não, cara, ele é um mau militar, esse cara não me representa enquanto defensor da minha instituição." Início da carreira política. O Bolsonaro começou na política sendo vereador, né, no Rio de Janeiro, se notabilizando inclusive pela defesa corporativista das Forças Armadas, principalmente do Exército, e ele foi eleito a primeira vez em 1989. Inclusive, só um adendo aqui, ele chegou a distribuir santinho em área militar, o que era proibido por lei, mas enfim, isso aqui não é nada perto do que ele fez depois. 2 anos depois, sob a mesma plataforma eleitoral, defesa corporativista das Forças Armadas, ele virou deputado federal em Brasília e manteve o cargo dele por 7 mandatos. Foram mais de 28 anos como deputado, inclusive votou a esmagadora maioria das vezes, mais de 90% das vezes, com o PT. Em 1996, curiosamente, a sua esposa compra um imóvel em dinheiro. Em 1997, a esposa compra 14 imóveis, mais de 5 milhões de reais naquela época, também em dinheiro. Normal, uma coisa normal na vida de qualquer pessoa. Outro fato curioso aqui: em 1996, a primeira esposa dele, Rogéria Bolsonaro, se elegeu vereadora no Rio de Janeiro. Enquanto ela exercia o seu mandato, ela se separou do Jair Bolsonaro, e quando ela foi disputar a reeleição no ano 2000, o que o Jair Bolsonaro fez? Colocou o seu próprio filho para disputar contra a sua mãe. Ou seja, o Carlos Bolsonaro, na época com 17 anos, foi colocado pelo pai como candidato a vereador para retirar do pleito
a própria mãe. Carlos Bolsonaro se tornou o vereador eleito mais jovem da história do país e ele tomou posse ao completar 18 anos. Atualmente, o Carlos Bolsonaro ainda é vereador do Rio de Janeiro, ele está no seu 6º mandato. Sobre o Eduardo e o Flávio, olha só, em 1999, o Flávio foi funcionário fantasma, enquanto ele trabalhava presencial no Rio de Janeiro, também assinava chamada na faculdade, e no ano de 2002, mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro. Foi contratado pelo Roberto Jefferson, na época com salário de R$ 9.800, e ele tinha também um serviço presencial em Brasília, enquanto ele assinava presença na faculdade no Rio de Janeiro. O flerte com a ditadura. O Bolsonaro nunca escondeu a sua admiração, né, pelo regime militar aqui do Brasil, e em 1999, enquanto ele já era deputado, né, o que ele fez? Ele deu uma entrevista no programa Câmara Aberta, no Band Rio, e ele pregou o fechamento do Congresso e o assassinato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Nessa ocasião, ele também foi lá e falou que ele era a favor de sonegar impostos, etc., mas ele realmente falou que tinha que ter o fechamento do Congresso no Brasil, Congresso esse que ele já fazia parte, e que tinha que matar o presidente. O próprio Fernando Henrique Cardoso, na época, disse ao jornal o seguinte, aspas, essas declarações do Bolsonaro, né, demonstram que ele não se converteu à democracia. Nós estamos falando de 1999, tá? E onde começou a dar problema? Onde os problemas apareceram? Jair Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, ganhou quase em primeiro turno, ganhou sem tempo de TV, ganhou sem fundo eleitoral, num verdadeiro fenômeno popular. A galera acreditou em peso no Jair Bolsonaro. E logo depois da notícia de que o Bolsonaro ganhou a eleição, que ele ia ser o próximo presidente do Brasil, a Folha publicou uma matéria demonstrando que o Flávio Bolsonaro praticava rachadinha. Sim, o Flávio Bolsonaro é um político corrupto e rachador aqui do Brasil, certo? Até então, as investigações diziam respeito somente ao Flávio Bolsonaro. Dá uma olhada nisso daqui. Um relatório do COAF mostrou o seguinte: o ex-assessor parlamentar e policial militar Fabrício José Carlos de Queiroz movimentou 1,2 milhão de reais entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. E aí, várias coincidências começaram a acontecer. Por exemplo, foi observado que toda vez que os funcionários recebiam o seu salário, curiosamente, eles desciam no caixa eletrônico da própria Alerj e sacavam 60%, 70%, 80%, 90% do seu salário em dinheiro. Uma movimentação muito atípica. Foi observado também que a loja franquia da Copenhagen do Flávio Bolsonaro, né, a loja de chocolate do Flávio, que depois a Copenhagen fez um acordo com ele para ele sair da franquia, ela curiosamente recebia alguns pagamentos em dinheiro acima de outras franquias, justamente próximo a essas datas. Aparentemente, os funcionários do Flávio gostavam muito de sacar o seu dinheiro e comprar chocolates. Foi observado também que o Fabrício Queiroz, este mesmo chefe de gabinete dele, curiosamente, pagava muitas vezes em dinheiro a escola e o plano de saúde do Flávio Bolsonaro. Normal, não? Isso não acontece com você? Você não tem um chefe de gabinete que, de repente, paga as contas das suas filhas? Foi observado também que um policial militar comprou mais de 20 mil reais em panetone em dinheiro na loja do Flávio. Foi observado também que um outro policial pagou alguns boletos do Flávio Bolsonaro e quando perguntado para ele, por que você pagou esses boletos? Ah, não lembro, eu paguei, eu nem lembrava. O valor, se não me engano, acho que era de 16 mil reais. Isso nunca aconteceu com você? Você nunca pagou uma conta de alguns milhares de reais para um amigo seu e esqueceu? A reportagem também afirma o seguinte: o COAF identificou que uma das movimentações, uma das beneficiárias de um cheque do Queiroz, de 24 mil reais, foi a futura primeira-dama Michele Bolsonaro, não é mesmo? Uma coisa também super normal. Só porque você tem um chefe de gabinete que assumiu que fez rachadinha, assim, o Queiroz assumiu que fez rachadinha, tá? Dando um cheque de 24 mil reais para a primeira-dama, é uma coisa super normal, acontece na vida de qualquer político brasileiro. Só um cortezinho rápido aqui. Em 2017, o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro fizeram um vídeo, um do lado do outro ali, né, naquele estilo sou humilde, né? Peguei a câmera aqui, fiz um vídeo super espontâneo na minha casa, com relação ao pai e filho, e eles dizem o seguinte: quem é que precisa de foro privilegiado? Afirmando que só precisava de foro privilegiado quem era político corrupto, quem era vagabundo. Os 503 deputados, uns 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu.
O prejudicado, eu não quero essa porcaria de fundo privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse fórum privilegiado. Essa questão, né? Eu sou réu no Supremo. Não quer saber da história. Tem muita saco cheio de saber qual é a história. E aí, meus amigos, 4 fatos muito curiosos que vão doer no coração de você que acredita que Jair Bolsonaro está batendo de frente com o sistema. Fato número 1. No dia 30/11 de 2021, o STF anula esses relatórios do COAF que mostravam essas movimentações suspeitas do chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro. O que acontece? Logo em seguida, fato número 2, em 2024, o Jair Bolsonaro apoiou um senhor chamado Chico Mendes para prefeito de Diamantino, no Mato Grosso. Quem que é o Chico Mendes? Irmão do Gilmar Mendes. Fato número 3, em fevereiro de 2025, o mesmo Gilmar Mendes salva o Flávio Bolsonaro das investigações de rachadinha. Ele simplesmente trava essas investigações. E para completar, número 4, em 2025 também, vazam mensagens do Jair Bolsonaro dizendo ao seu filho Eduardo: livra o Gilmar Mendes das críticas, não ataca o nosso amigo Gilmar. Então, meu amigo, eu vou fechar essa primeira parte já te perguntando, de acordo com... Isso foi só o comecinho, cara. Neste comecinho, isso tudo que eu falei não é opinião, tá? Isso tudo aqui que eu falei é fato. Você ainda acredita que Jair Bolsonaro é simplesmente um político conservador, honesto, que tem muita vontade de bater de frente com algum tal de sistema? Você ainda pensa isso? Então tá bom, então vamos para a parte 2.